Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Não vou dar bom dia, nem boa tarde, boa noite, porque, né, o pessoal vai ver a hora que eles preferirem esse vídeo. Mas aqui no caso, estamos gravando de noite. Então, boa noite a todos. Boa Boa noite, noite. Daiane. Boa noite, Joane. A Daiane, pessoal, é da parte educacional da Crédito e Mercado Consultoria e a gente vai falar aqui hoje sobre o Programa de Qualificação Continuada, o famoso PQC. Né? Tá gerando bastante dúvidas para o pessoal essa questão, como funcionam os pontos e tudo mais. Então, a gente preparou aqui uma conversa rápida. Então, fiquem até o final do vídeo, que a gente vai explicar bastante coisinha sobre o PQC e uma apresentação que eu vou incluir agora. Então, aqui a gente preparou uma apresentação sobre o PQC para vocês. O que é, afinal, o PQC? Então, o PQC é um programa de educação continuada baseado na acumulação de atividades de capacitação e atualização profissional durante a vigência da certificação. Então, em vez de realizar a prova no final da vigência, o profissional pode renovar sua certificação demonstrando que participou de atividades conforme mostra o manual lá, cada tipo de atividade. Certo, Daiane? Isso mesmo. E ele é bom, né? Porque aí o profissional não precisa, de novo, ter que estudar todas as matérias, ter que fazer curso de novo e se inscrever, pagar a prova para poder. Às vezes pode acontecer até que de não passar. E aí, fazendo o programa, ele tem até uma qualificação continuada, né? Que está sempre se reciclando, que está fazendo, que, como o programa coloca, tem que todo ano, né, até a vigência da certificação, está fazendo cursos, participando de workshops, oficinas, fazendo toda essa qualificação para conseguir a renovação sem ter que fazer uma prova nova. A parte boa, duas partes boas que eu vejo nisso. A qualificação continuada, propriamente dito, né? Sim. Que faz com que o profissional esteja sempre atualizado, e a não fazer a prova, né? Não precisa fazer a prova. É. Então, pelo manual, né, pelo manual de certificação, os objetivos do PQC são atualização dos profissionais, aperfeiçoamento técnico, desenvolvimento de competências e o constante processo educativo. Então, busca que o profissional busque o conhecimento para que traga melhoria para a gestão do RPPS. Correto. Próxima explicação. Os prazos. Isso daqui eu coloquei num slide só, porque é uma parte muito importante do PQC. Você não pode perder o prazo para renovação através do programa, tá? Sim. Então, a renovação precisa ser concluída antes do vencimento da certificação atual. Essa partezinha aqui está lá no manual. O profissional interessado em participar do programa de qualificação continuada deverá fazer sua adesão ao programa de entidade certificadora reconhecida pela comissão de certificação até 3 meses antes do vencimento da sua certificação. Então, se vocês forem lá no site do Ministério da Previdência, vocês vão ver quais são as certificadoras que têm a possibilidade de fazer a renovação pelo PQC, não são todas. Tá? Então, algumas têm essa modalidade de certificação. Tem lá no site do Ministério, na parte de certificação profissional, as certificadoras que têm essa modalidade, certo? Então, a renovação ela precisa acontecer até 3 meses antes do vencimento. Então, se o meu certificado vence em junho, eu tenho que fazer a adesão ao programa de qualificação continuada até março, certo? Então, não pode perder esse prazo, porque senão você perde o direito de fazer a adesão ao PQC, certo? E a renovação é para o mesmo nível ou superior a que você tinha, a certificação que você tinha antes. Então, aqui tem duas informações bem importantes. O prazo para aderir ao PQC e a renovação de mesmo nível ou superior à certificação que você tinha antes. Certo, Daiane? Tá. Então, é legal que a certificação, ela tem validade de 4 anos, né? Então, no primeiro ano, o profissional não precisa estar juntando esses certificados que valem pontos para renovação da certificação. É a partir
do segundo ano, né, da certificação dele, que ele precisa estar acumulando os certificados, e aí, como você colocou, com 3 meses antes de vencer a certificação, ele precisa ir lá fazer a inscrição, que ele tem intenção de renovar pelo programa de qualificação continuada. Uhum. Então, aqui a gente vai entrar em como funcionam os pontos efetivamente, né? Então, o programa de qualificação continuada, ele opera por meio de uma pontuação ao longo do período de validade da certificação. Então, para a renovação da certificação através desse programa, o profissional deverá alcançar a pontuação nos 3 anos civis seguintes à data de obtenção da certificação. Como a Daiane falou, no primeiro ano, ok, mas nos 3 anos seguintes ele precisa juntar esses pontos que a gente vai explicar aqui logo mais. Uhum. A pontuação mínima são 30 créditos por ano, né? E desses 30 créditos por ano, no mínimo, anualmente, né, tem que ter a participação, tem que ter créditos com participação em eventos de atualização. Lá no manual explica bem certinho os eventos que eles pedem, né? Sim. E tudo mais. Mas, em resumo, são 30 créditos por ano nos 3 anos seguintes à obtenção da certificação. Correto, isso mesmo. Aqui a gente fez uma tabela de pontos para vocês, né? Então, essa tabela aqui é um resumo das 2 tabelinhas praticamente que tem lá no manual, das informações que tem lá no manual. Então, aqui ele coloca alguns tipos de evento, né? Então, por exemplo, disciplina de curso de graduação, cursos livres, visitas técnicas, congressos, cursos, e as produções autorais de livros, artigos e produção diversa, né? Uhum. Cada tipo desses eventos, eles têm uma quantidade de horas mínimas ou máximas, né? Alguns não se aplica essa quantidade mínima ou máxima, mas cada um deles tem essa informação. Então, lá, por exemplo, assim, disciplina de curso de graduação, é no mínimo 12 horas anuais, né? Essas horas todas aqui são anuais, no mínimo 12 horas por ano para pontuar nas disciplinas de curso de graduação e pós-graduação. Mas ela tem um máximo de 20 pontos por ano, né? Então, cada hora desses cursos é um crédito. Então, vamos lá. A disciplina de graduação e pós-graduação, no mínimo 12, no máximo 20. Normalmente, uma disciplina dessa tem em torno de 60 horas, né? 40, 60 horas de curso. Então, se vocês apresentarem que participaram desse curso, vocês não vão ganhar as 60 horas, vocês vão ganhar no máximo 20. Sim. Certo? E para fazer os 30 pontos que precisa no ano, vocês precisam de mais pontuações ali, certo? Sim. Então, vocês vão para o próximo tipo, né? Cursos livres de extensão universitária, mesma coisa. Em mínimo 8 horas e no máximo 15, né? Então, se eu fiz um curso de 1 hora, 2 horas ou 10 horas, né? Eu vou ganhar os pontos nesse tipo de evento. Mesma coisa com visitas técnicas, congressos e cursos. Só deixa eu dar um porém aqui, que nos cursos livres, nas visitas técnicas e similares, congressos, seminários ou equivalente, os 3 eventos, o segundo, o terceiro e o quarto evento ali, os 3 juntos, eles têm que somar anualmente no mínimo 10 horas de evento, de créditos, no caso, né? Sim. Então, vocês podem fazer esses cursos, vai somando, esses 3 cursos juntos têm que formar pelo menos 10 horas de créditos anualmente. E não tem, eles, no caso, não têm limite máximo, né? Então, se vocês quiserem fazer várias visitas técnicas, vários congressos e vários cursos livres ali, vocês vão estar somando não importa o tanto de créditos, né? Ele não tem limite máximo de créditos. Certo? O próximo tipo, né? Cursos, encontros, workshops, fóruns e palestras presenciais e IAD, a mesma coisa, 1 hora, 1 crédito, sem limite máximo de créditos anuais. E a produção autoral de livros,
produção autoral de artigo e produção autoral diversa é um livro produzido, um livro seu, né, publicado, é igual a 20 créditos. Um artigo autoral igual a 10 créditos e uma produção autoral diversa igual a 5 créditos, certo? Algum Certo. ponto aqui, Daiane? Isso. O legal também é que é a parte de palestras, né? Que quem atua como palestrante, ele tem 50% a mais de crédito. Então, teve uma palestra, ao invés de ganhar um crédito, ganha um crédito e meio pelo evento, né? O curso, ou o workshop, o fórum que essa pessoa palestrou ou deu aula. Bem isso. Se você tiver a comprovação de palestrante ou então de professor na pós-graduação e graduação ali, né? Uhum. Você tem os limites máximos continuam os mesmos, mas você ganha 50% a mais nos seus créditos, 1,5 no caso, né? Isso. Aqui vocês têm que prestar atenção que esses créditos são anuais e eles não são cumulativos, tá? Então, se você fez 35 créditos, por exemplo, ele vai valer 30 e os outros 5 sumiram naquele ano, né? E eles são, como eu falei, como os créditos são anuais, parte do profissional controlar esses créditos todo ano, né? Porque você vai ter que entregar lá no final como se fosse um dossiê das tuas certificações, né? Então você tem que entregar os certificados do primeiro ano, certificados do segundo ano, certificados do terceiro ano. Independente se você fez mais, né? Ou se você fez mais pontos naquele ano, eles só vão valer os 30 pontos, fechou o ano. Então vamos dizer que ele participou de não sei, deu 12 horas de uma disciplina, 8 horas de um curso, 8 horas de evento, 8 horas de visita técnica, vamos lá, somou 40 horas no ano, né? Fecha, aquele ano tá ok, mas aqueles 10 pontos que passaram não passa para o ano seguinte, certo? Correto. E é importante também colocar, né, Joane, a questão ao que vai, por exemplo, participar do curso, do fórum, workshop, né? Tem que ser coisas voltadas para a área de atuação do RPPS, que no manual eles colocam aqui, que é a parte administrativa, arrecadação, atendimento, atuário, benefício, compensação previdenciária, parte financeira, investimento, jurídica, e coloca também a parte de tecnologia da informação. Então, é importante também observar ao que vai estar participando para fazer a pontuação do crédito. Lembrando que os certificados que eles pedem são certificados de instituições acreditadas pelas certificadoras. Então, por exemplo, tem uma certificadora, o TOTO, né? É uma certificadora de profissional de RPPS. Essa certificadora, ela acredita outras empresas. A própria Crédito e Mercado, por exemplo, é acreditada pelo TOTO para emitir certificados que valem para o programa de qualificação continuada. Correto. Deixa eu compreender? Espero que tenham compreendido. E lá no site das certificadoras tem as empresas que eles acreditam, tá? Acreditam que eu digo não é que eles acreditam ou desacreditam, né? Mas acredita é porque eles passam por um processo. Isso. A empresa é certificada pelo TOTO para poder emitir certificado, pelo TOTO ou pelas outras certificadoras, né? Isso, é que no caso da Crédito e Mercado, o que a gente faz? Quando tem um curso, aí a gente manda para, no caso da TOTO, todo o material que a gente vai utilizar. Então, a apostila, os slides, todo o conteúdo programático, o certificado com o conteúdo programático, a gente manda tudo para eles analisam e aí validam, não, esse curso tá ok, esse workshop tá ok, e vale créditos. Até tem alguns que a gente coloca e a gente já põe essa informação, que esse curso vale pontos para renovação da certificação. Uhum.
Tem que prestar atenção nisso. No manual, inclusive, está escrito que você pode entregar certificados de empresas que não têm essa certificação das certificadoras, né? Sim. Mas daí da certificadora, na hora de analisar o programa, né, o profissional, se eles vão aceitar, então, essa certificado ou não, né? Daí cada um tem o seu critério para analisar esse tipo de situação. Sim. Então, aqui eu botei uma atenção bem grande para dizer de novo para vocês: os pontos não são cumulativos, né? Se ultrapassar os pontos de um ano, não acumula para o ano seguinte. De novo, aqui a gente fala do prazo, né? Cuidado com o prazo para ingressar no programa. Caso o prazo para renovação expire, você perde o direito de solicitar o programa de qualificação continuada e deverá refazer a certificação pelas outras modalidades, como a gente falou lá no início, né? Por prova e título, pelas outras modalidades. Sim. E os créditos extras, né, como a gente comentou também, dos professores, né, na hipótese de atuação como palestrante, nos tipos de evento do PQC ou professor, em curso de pós-graduação ou extensão universitária, nas áreas relacionadas, o crédito obtido por cada hora na atividade será acrescido de 50%. Correto. Aqui ele fala, aqui a gente colocou os tipos de eventos, né? Aqui no manual fala assim: para fins de comprovação de participação em eventos de capacitação e atualização, serão aceitos as participações em congressos, seminários, cursos, encontros, workshops, fóruns, palestras e visitas técnicas relacionadas às grandes áreas de atuação do RPPS, como a Daiane estava falando ali, né? Administrativa, arrecadação e tudo mais, além de compatibilidade com os conteúdos programáticos da certificação. Né? Então, não adianta eu, por exemplo, fazer... vou dar um exemplo aqui meio grosseiro, tá? Eu sou gestor de recursos, tenho a minha certificação nível avançado. Não adianta eu ir lá e fazer todos os meus cursos na área de compensação previdenciária, porque compensação previdenciária não é um assunto... Talvez até seja, mas em menor quantidade, um assunto específico da prova de gestor de recursos. Então, tem que dar uma cuidada com isso também. Você tem que pegar o manual, ver quais são os assuntos relacionados com a tua certificação e daí buscar os cursos nessa área. Afinal, é um programa de qualificação continuada do profissional. Então, você não vai sair fazendo curso de recepção de hospital, sim, porque não tem nem condição, né? Você não vai usar aquilo ali para trazer para a gestão do teu RPPS. Se você atua com isso, se você acha isso importante, vai lá e faz o teu curso de atendente de hospital, não tem problema nenhum. Mas para o programa de qualificação do RPPS não vai dar para usar, certo? Isso. Correto. E esses eventos, né, que está nesses slides, são os que, para 10 créditos, que é obrigatório ser desses eventos, né, seminários, cursos, workshops, como o manual coloca. Aqui também coloca, né, no manual: qualquer outro evento que julgue relevante para exercício de suas atividades poderá ser objeto para fins de pleito junto à entidade certificadora. Então, pode mandar, se eles vão aceitar, daí vai ser a análise da entidade mesmo, certo? Mas assim, a gente tem bastante evento de RPPS hoje em dia, né? Graças a Deus, a gente, né, o mercado cresceu, sim, nessa questão de qualificação profissional. Então, dá para buscar, né? Tem várias opções, tem curso gratuito, tem curso pago, tem curso caro, tem curso mais em conta, então tem para todos os tipos. Então, aqui, os certificados, né? O profissional certificado tem livre escolha das instituições promotoras dos eventos de desenvolvimento profissional do programa de qualificação, os quais poderão ser promovidos pela entidade certificadora ou por outras instituições, devendo a entidade certificadora credenciada divulgar periodicamente no seu site as instituições, né, que eles têm a certificação e as atividades reconhecidas em seu programa de qualificação continuada.
Então, as próprias certificadoras têm os seus manuais para o programa, né? Então, eu tenho que buscar lá no site das certificadoras como é que funciona. Provavelmente todas são, se não iguais, parecidas, né? Mas cada uma tem o seu edital, vamos dizer assim, do programa. Fica dispensado o credenciamento para entidades públicas ou privadas sem fins lucrativos, né? Então, aqui eu coloquei essa parte para ficar bem claro que os eventos de associações de RPPS, escolas de governo, Tribunal de Contas, essas entidades assim, elas não precisam passar pelo credenciamento na credenciadora, lá na certificadora, quer dizer, né? Então, essas entidades não precisam passar por esse credenciamento. Até tem algumas associações que no início passaram por esse processo, mas nesse último manual não tem essa necessidade, certo? Só empresas, né, como a gente falou ali, como a Crédito Mercado, empresas que oferecem esses cursos, eles têm esse processo de certificação na certificadora. Sim. Aqui, a gente chegou no final, vou deixar aqui bem claro para vocês. Esse vídeo foi uma explicação rápida, né? Não sei se a Daiane quer pontuar mais alguma situação. A gente conversou tanto sobre isso durante o dia, né? É verdade, comentamos bastante. E até a gente, lá na Crédito, auxiliou uma cliente a fazer a parte da renovação, né? E aí eu falei para quando a Joane colocou lá no grupo dela, ela falou, vocês gostariam de um vídeo, tá? Eu falei, nossa, estou vendo aqui na Crédito, né, que a gente auxiliou um cliente e até a gente está estruturando uma proposta aqui para poder fazer educação continuada. E aí eu falei, Joane, queria ver como que você vai fazer e tal, e aí ela falou, no começo vou fazer sozinha, eu falei, a gente está estruturando aqui também, vamos, né, fazer junto e tal, e aí eu achei muito interessante, e é importante, né, para o pessoal, principalmente por essa questão de não ter que passar de novo pela prova, para poder manter a sua certificação, que agora, esse ano, tem bastante gente que está procurando os cursos, para poder começar a juntar os créditos para lá na frente renovar, né? E também não dá para usar de um ano para o outro, como você colocou, né? Então, precisa ter essa disciplina de cada ano fazer os cursos, participar dos eventos, tudo para conseguir juntar os créditos. Pois é, abra uma pastinha lá no Drive e coloca PQC nos seus Drive do computador, ou uma pastinha no computador mesmo, bota PQC e vai botando ali os certificados, vai cuidando ali os certificados. E busquem, né, os cursos, como a gente colocou ali, escola de governo, Tribunal de Contas, essas entidades assim, não precisam do certificado autorizado lá pelas certificadoras. Então, esses lugares também oferecem cursos online, às vezes, né? E dá para fazer vários ali, dá para procurar Crédito Mercado, né? Procurem. Aqui estão os contatos, né? Tanto os meus contatos como os contatos da Daiane da Crédito Mercado. Tá aqui o manual para vocês olharem. Bota lá um Ctrl F no localizar, procura PQC, já vai aparecer rapidamente tudo aquilo que a gente falou aqui. E no Instagram, também estamos disponíveis por lá, né, para auxiliar vocês. Então, assim, esse vídeo foi rápido, objetivo, né, no explicando um pouco sobre o que é o PQC, e daí, qualquer dúvida maior, vocês entram em contato com a gente, certo? Tá certo. Obrigado, Joane, obrigado, pessoal, e a gente está à disposição, surgindo dúvidas, podem entrar em contato.